Olá, esse é o nosso Na Aula Pode. Eu sou a Thaís Amaral, professora de arte e artista. Me segue lá no Thaís Amaral Arte. E hoje nós temos uma pessoa maravilhosa para conversar sobre algo que vocês são super interessados, né, Lô? Sim, gente, bem-vindos ao nosso segundo episódio do Na Aula Pode. Vou deixar o meu Instagram também, Lorena Ruiz Fernandes, sou fundadora da plataforma Aula Nota 10, plataforma para professores. Se você ainda não é aluno, fica o convite aqui. E agora, vamos falar com a nossa convidada maravilhosa, Monique. Bem-vinda, estou muito feliz de você ter aceitado participar. Tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso. Conta um pouquinho sobre você, deixa suas informações para o pessoal te encontrar nas redes sociais. Obrigada, eu que fico muito feliz de estar aqui, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho com os nossos parceiros aí de profissão, sempre é muito bom, né? Com certeza. E era pra quê? Pra me apresentar? Qual que é o seu Instagram? Faz o seu merchanzinho logo no começo. Bom, eu sou Monique Gonçalves, tô no Instagram já há um tempinho, né? Meu tema principal ali, meu foco principal de fala ali é sobre o TDAH, né? Porque eu sou mãe de um TDAHzão, que eu sempre falo, que é meu filho mais velho, que foi o motivo, né, da minha busca para falar sobre o TDAH. Então, eu levo essa informação sobre o TDAH para dentro da escola, porque já estou aí na educação há 22 anos, né? Embora não pareça. Eu tô achando estranho essas informações aqui, que ela me falou a idade do filho dela. Eu falei, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. Então, eu falo assim pros meus alunos, gente, mês que vem eu vou fazer 39, eu tô chegando nos 40, mas com carinha de 25. Aí eles falam assim, não, cara de 20. Ah, obrigada. Obrigada. E tô aí, então, levando esse trabalho, né, não só no Instagram, mas também em escolas, instituições. E falar da educação é algo que me move, né? Eu sempre falo, nos move, né? Eu acho que é transformadora, é libertadora. A educação, pra mim, Vai ser muito gostoso. Aqui é como se fosse uma sala dos professores Isso diferente. aí. Na aula pode. Na aula pode. Antes da gente começar, a gente tem um presentinho pra você. Pra você já utilizar agora mesmo. Pra tomar sua aguinha, nossa canequinha do Na Aula Pode. Por isso que eu também fiz a sua foto. Isso aqui. Ai, que lindo! Eu amei! Tá lavadinha, pode usar. Então tá, né? A gente, às vezes, na sala dos professores, toma aquele cafezinho rapidinho e fala, não vai dar pra lavar agora, vamos colocar no armário. Se toma o café à tarde, ele tá quente de manhã, né? Ele foi feito de manhã, às vezes, fala, meu Deus. Coisa de pro, né? Ai, gente, amei. Você atua em escola hoje em dia, atualmente? Sim, eu trabalho na escola pública, né? Na rede pública de ensino. Na verdade, eu entrei na rede pública de ensino em 2013, só que aí fui de prefeitura em prefeitura, né? E agora eu tô na prefeitura de São Paulo, trabalho já há 6 anos, mas iniciei na escola particular, né? Legal. Então, como eu tô há 22 anos, eu iniciei na escola particular. Vamos falar dessas diferenças Sim. Ó, a gente tem aqui um roteirinho, a gente deixa livre pra gente conversar, mas quer abrir a primeira perguntinha? Como você chegou na educação, nessa sua escolha? Qual a sua formação? Como foi a sua jornada até chegar onde você está agora? Então, falar da minha escolha é algo assim que parece um clichê, né? Assim, um clichêzinho, né? Falar, eu sempre quis ser professora, sempre... Mas eu fui uma aluna com muita dificuldade de aprendizagem. Muita dificuldade. Principalmente matemática. E eu lembro que eu chorava muito na sala de aula e a professora era uma professora assim, extremamente amorosa, a professora Rosilane. Inclusive, um dos meus maiores sonhos de vida é poder encontrar essa professora, porque ela fez parte da minha escolha. E aí eu lembro que eu chorava muito, porque eu tinha muita dificuldade na aprendizagem. E ela era muito carinhosa, muito acolhedora. E aí eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser professora e eu vou ajudar muitas crianças com dificuldade, como eu tenho dificuldade. E aí dali começou a minha escolha. Aí eu lembro que desde pequena eu sempre ouvia assim, mas professor ganha mal, você vai querer ser professora mesmo? Eu não, eu quero ser professora. Então assim, a minha escolha foi aos 7 anos de idade. E você sempre falou que queria ser professora? Sempre nunca falei, mudou? eu nunca tive assim outra profissão em mente. Eu sempre falei, eu vou ser professora, né? E aí eu segui nesse propósito. E aí fiz a pedagogia, queria muito ter feito magistério, não consegui fazer o magistério, mas fiz a pedagogia. E aí depois que eu fiz a pedagogia, eu falei, agora eu quero um pouco mais além. Aí eu fiz a psicopedagogia porque eu queria trabalhar mesmo com os transtornos de aprendizagem, né, com as dificuldades mais
mais profundas mesmo, né? E aí eu fiz a psicopedagogia já há 12 anos. E há 12 anos que eu também trabalho com a psicopedagogia, atendo no consultório, né? Então, assim, o meu mundo é esse, né? O mundo da aprendizagem, do desenvolvimento, é o que eu amo mesmo. Então, fez parte da minha escolha. E essa professora, Rosilane, é uma professora que fez... Você já procurou ela? Então, eu fui na escola, ela se aposentou na escola que eu estudei os 8 anos. Quando eu fiz a pedagogia, eu fui fazer o estágio lá, nessa escola. E aí eu lembro que os professores falavam assim, nossa, vem aqui um pouquinho, me levaram lá na sala dos professores. Gente, com quem que é essa menina entrando agora na pedagogia, com quem que ela parece? Aí todo mundo, nossa, ela tem um jeitinho da professora Rosilane. E eu não tinha falado que eu tinha sido aluna dela. Olha só. Eu achei isso tão incrível, aí eu falei assim, eu fui aluna da professora Rosilane. Eles ficaram assim, encantados. E eu também, né? Porque como um professor, ele deixa marcas, né, no aluno. Então, assim, ela deixou uma marca em mim. E aí, a última notícia que eu soube é que ela não mora mais no Brasil, né? Mas não consegui contato com ela ainda. Mas tenho fé que eu ainda vou conseguir, porque eu quero muito Aí você me encontrar conta, ela. porque eu quero saber o final dessa história. Amor, só pra gente, um ponto de partida. Explica pro pessoal de uma forma simples o que é o TDAH que você compartilha. Tá. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Muitas pessoas confundem com um transtorno de aprendizagem. Porque as dificuldades de uma criança com TDAH, ela aparece mais, né? Elas aparecem mais no período escolar, né? Que é onde a criança tem algumas dificuldades em relação à atenção, à concentração. A criança começa a ter dificuldades ali nas questões da aprendizagem, mas por outras habilidades. E as pessoas confundem muito com o transtorno da aprendizagem, mas na verdade é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a criança nasce com ele, né? Então, por exemplo, no meu caso, meu filho ele tem TDAH. E eu já percebia desde bebê que existia um comportamento ali mais agitado, né? Porque existem 3 tipos de TDAH. É o TDAH com predominância na impulsividade, na hiperatividade, o TDAH na predominância desatento e o TDAH misto, combinado, que é o desatento, impulsivo e o hiperativo. E aí eu já percebia isso, né? Só que eu, mesmo na área da educação, achei que fosse algo, né? É o jeitinho dele mesmo, ele é mais enérgico, personalidade. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo que essas dificuldades ficaram mais acentuadas. Né? Então, assim, esquece datas com muita facilidade, não conseguia fazer as atividades, finalizar a atividade. Sabe aquele aluno que nunca consegue finalizar a atividade? Né? Então, assim, são observações que a gente faz ali dentro da sala de aula que muitas vezes acaba sendo o aluno visto como preguiçoso, né? O aluno, não faz porque não quer, porque quando ele tá no videogame ele consegue, ele fica horas no videogame, só que aí existe um motivo para isso, né? Que a gente chama de hiperfoco. Então, assim, o TDAH, ele é um transtorno que a criança nasce com ele, né? E os fatores ambientais também são fatores que podem reforçar, exatamente. Então, por exemplo, uma família onde não tem muita rotina, não tem muitas regras, então ali a criança fica mais perdida ainda, né? Porque não tem rotina. Então, isso fica mais acentuado. E aí é isso, o TDAH ele é muito confundido com o transtorno da aprendizagem. Tem algum ponto do TDAH que você pode perceber que é diferente dos outros transtornos para já levantar assim, será? Poxa, pode ser que tenha alguma coisa aí? Então, geralmente, assim, o que a gente observa mais em relação ao TDAH é essa questão da desatenção, que é muito, bem pertinente isso, né? Aquela criança que às vezes passa uma borboleta, acabou a atenção dela, né? Então, assim, uma coisa mínima, ela já perde totalmente a atenção. Então, foco atencional, né? Mas também a gente fala muito da impulsividade, da hiperatividade, mas existem crianças que não têm essa predominância. Então, são as crianças que a gente precisa observar mais em relação à atenção. E a hiperatividade e a impulsividade, ela é diferente também no TDAH. A gente percebe que não é só uma agitação momentânea. Então, a criança está sempre balançando a perna, ela está sempre balançando alguma coisa, batucando em algum lugar. É aquela criança que você olha e fala, gente, ela literalmente ela não consegue ficar quieta. A hiperatividade não está relacionada com o TDAH sempre? Nem sempre.
Nem sempre, né? Então, existem outras questões também que podem ali ocasionar uma hiperatividade, mas a hiperatividade no TDAH, ela é muito assim, ela é muito visível, é muito diferente, né? A gente percebe que o corpo da criança não consegue parar, ela tem essa necessidade do movimento, então ela tem que levantar, ela tem que andar, ela tem que balançar as pernas, batucar em algum lugar, então é diferente, né? Esse movimento dela. Então, é o que dá pra diferenciar. O que eu tenho percebido é que, não sei se antigamente não se sabia que isso estava presente, ou se hoje em dia nós estamos vendo isso com mais frequência por algum motivo, né? Mas agora é muito comum, em todas as turmas, nós temos alunos, e muitas professoras não sabem, né, como levar essa situação. Então a gente vai falar até um pouquinho sobre isso. É a próxima questão que nós íamos trazer. Como que a gente consegue diferenciar o comportamento de uma criança que é o usual daquela faixa etária para algo que pode ser, sem a gente ter um conhecimento profundo, mas acho que tem alguma coisa que não é usual. Como que pequenos conhecimentos a gente conseguiria identificar? De que um professor que não é especialista, né? Sim, e é até interessante vocês falarem sobre isso, essa questão dos diagnósticos, porque tem muita gente que fala assim, agora tudo é TDAH, que mimimi, antigamente não tinha isso. Mas é realmente isso, antigamente a gente não tinha acesso às informações. Né? Hoje, com a internet mais acessível para as pessoas têm mais acesso às informações. E aí elas falam, muito parecido com o meu filho. Vou procurar um especialista, né? E aí vem o diagnóstico, tanto que tem muitos adultos recebendo diagnósticos tardios, porque são adultos que foram crianças taxadas como preguiçosas, desleixadas, relaxadas, e na verdade tinha um transtorno ali que a gente não tinha acesso a essas informações. Então, assim, para um professor que não é especialista, né? O que é importante esse professor observar e avaliar? Se essa criança é uma criança que consegue acompanhar os conteúdos, se é uma criança que consegue finalizar atividades, por exemplo, é uma criança que sempre deixa atividade incompleta, aí eu posso investigar. Por que ela sempre deixa essa atividade incompleta? É porque ela tá sempre em movimento, porque ela tá sempre fazendo alguma coisa, ou porque ela tá sempre parecendo que tá no mundo dela, né? Ela parece que ela nem tá ali. Então, assim, são observações pontuais. Porque realmente a criança ela tem a necessidade do movimento, né? Independente de um transtorno ou não, faz parte do desenvolvimento dela. Só que na criança com TDAH a gente observa que isso é tudo mais intenso. Então, não é uma criança que de vez em quando ela deixa uma atividade incompleta, ela sempre deixa. Né? Não é uma criança que de vez em quando ela tá ali com uma agitação que passou dos limites, por exemplo. Não, é uma criança que ela sempre tem essa necessidade do movimento. Né? E quando ela não é hiperativa, não tem uma predominância na hiperativa impulsivo, a mente dela tá ali, trabalhando o tempo todo, né? Então é aquela criança que tem muitas coisas passando ali na cabeça dela. Então por isso que às vezes ela esquece datas de atividade, era o trabalho para entregar e ela esqueceu, né? E aí quando as pessoas falam assim, mas quando é para ficar no videogame, fazendo coisa que eles gostam, eles ficam horas ali. E ficam mesmo, porque aí a gente chama de hiperfoco, né? Que é onde o cérebro está liberando mais dopamina, que é ali o hormônio da felicidade. Tem a questão da recompensa imediata, porque o TDAH ele tem essa necessidade de, tipo, eu faço e eu recebo, eu faço e eu recebo. E o videogame ele tem muito isso, né? Eu tô passando a fase, eu tô ganhando e eu vou até... Né, passo horas ali e não percebo. Então é muito disso, né? Dessa liberação de dopamina aí que faz com que a criança queira estar ali, né? Certo. Que não é o que acontece, por exemplo, na sala de aula, numa atividade que ela acha super chata. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta técnica, que é a curiosidade que me surgiu agora. Você disse que é um transtorno neurológico, né? Isso. De um desenvolvimento. Do quê? De uma liberação menor de uma substância? É isso que acontece? Então, na verdade, existe uma liberação de dopamina menor, né, na criança com TDAH, no cérebro de uma criança com TDAH, né, de uma pessoa com TDAH. E a dopamina, ela faz ali, ela que é responsável por dar esse ânimo, engajamento. Então, uma criança que tem TDAH, ela tem um engajamento mais baixo, né? Por isso que muitas vezes para ela é imensamente chato, né, fazer um trabalho, sei lá, de matemática, porque ela tem um engajamento menor, né? Mas isso não é algo que dá para ser visto
por exemplo, numa ressonância, Sim. né? Não tem como a gente saber de um TDAH, assim, por isso que as observações, elas são feitas ali no dia a dia mesmo. O Você médico tá falando, eu tô pensando em adultos, no caso. Porque isso daí se cura, amor? Ou algo que você vai levar e aprender a lidar com isso a vida inteira? vai lidar a vida inteira, não tem cura. O TDAH não tem cura. Então tem muita gente por aí que tá assistindo a gente aqui que tem e não sabe. Pode se identificar hoje. Muita mesmo, que são os diagnósticos tardios, né? Muitas vezes. Então, por exemplo, no meu caso, ali na minha família, o meu esposo, ele descobriu o TDAH depois que a gente descobriu o TDAH do meu filho, né? Porque ele se via naquelas situações, mas eu era assim. Nossa, eu também fazia assim, eu também... E como que isso pode impactar a vida do adulto? Olha, primeiro que eu acho que assim, quando o adulto ele recebe um diagnóstico, eu acho que a primeira sensação que ele tem é de alívio. De verdade. É por isso que eu sou assim. Isso. Você não se sente péssimo, né? Exatamente isso, porque assim, a Eu vida sou horrível. inteira ele achou que eu sou horrível, eu não sei fazer nada direito, eu sou desleixado, eu sou preguiçoso, eu não consigo finalizar projetos nenhum, eu começo, paro no meio, começo vários projetos e não consigo terminar nada. Então ele se acha péssimo. Quando ele recebe um diagnóstico, meio que ele fala, nossa, então tem um motivo, né? Eu não sou assim porque eu sou péssimo, existe um motivo para isso, né? E aí ele vai aprender a lidar com isso. Então ele precisa de terapia, né? Porque precisa trabalhar essas dificuldades, porque são dificuldades que atrapalham no dia a dia, né? No relacionamento, no trabalho. Então ele precisa de um auxílio, né? De um profissional para poder ajudá-lo em relação a essas questões, né? Essas dificuldades. Eu tenho muita gente que vai... Só te cortei. Procurar terapia aí, hein? Eu tenho uma dúvida que eu acho que é dúvida de muitas professoras. Quem faz o diagnóstico, o encaminhamento? Então, a professora, ela tem aí que, por exemplo, ela notou que tem ali alguma coisa diferente. Então, tem uma hiperatividade, tem uma falta de atenção maior. Então, ela faz o quê? Ela faz o encaminhamento, ela conversa com a mãe para direcionar para qual profissional? Qual que é o caminho aí, quando a gente percebe alguma coisa na sala de aula? Tá. O caminho é sempre encaminhar para um neuropsicólogo, né? Primeiramente. Porque o médico, ele dá o diagnóstico, né? O neuropsicólogo também pode, né? Existe uma lei que aprova que ele também pode dar o diagnóstico, mas o neuropsicólogo, ele faz uma bateria de testes, né? Então, assim, é uma avaliação mais minuciosa, onde ele vai descobrir ali quais são os maiores déficits dessa criança, né? Então, ele vai saber qual é como que tá o processo atencional dessa criança, como que tá a memória dessa criança. Então, ele vai avaliar todas essas habilidades e aí, depois, a família pode levar todo esse documento para o médico, que vai já observar ali o documento do neuropsicólogo, vai observar a criança, o relato da família e vai diagnosticar ou não. Então, é importante que quando o professor perceba ali que existe algo que está fora do que é considerado típico, que a gente fala, né? Olha, não tá considerado dentro daquilo que a gente considera típico, o desenvolvimento dessa criança. Então, é importante ele encaminhar, né? Porque aí é o que a gente sempre fala, o profissional ele vai corroborar ou não. Não precisa nem o professor colocar assim, é uma hipótese de TDAH, por exemplo, né? Mas colocar ali no relatório, é importante colocar como que está o comportamento daquela criança, o desenvolvimento daquela criança na escola. É uma criança muito agitada, é uma criança que não consegue finalizar as atividades, esquece muito fácil dos processos. Então, com esse relatório do professor, um relato do professor, o profissional já vai ter ali o protocolo certinho ali para fazer com essa criança, as observações que ele vai fazer com essa criança. E aí o médico corrobora ou não com essa hipótese, né, de diagnóstico. Certo. Tem alguma pergunta? Não. Ah, então tá. Vou fazer uma consulta. Não, porque muitas professoras têm essa dúvida, né? De, e agora? Eu tenho essa informação, mas será que é o meu lugar de direcionar ou não, né? Se eu posso também, Se né? eu Às posso. vezes você acha que você tá falando... Eu acho que a gente não pode fechar nenhuma conclusão. Sim, Falar, eu acho que é isso. Acho que aí talvez deva segurar, né? Mas eu vou te falar, viu? A maioria das crianças que eu recebo, por exemplo, no consultório, foram observações feitas pelo professor. É o primeiro contato, né? É o primeiro contato. Por isso que eu falo que quando a criança entra na escola, esses comportamentos, né, essas atitudes da criança ficam mais expostas, digamos assim, né? Porque em casa não tem muito parâmetro,
né? Às vezes é aquela criança, ele é mais agitado mesmo. Mas quando ela tá ali com outras crianças, né? Com os pares ali, né? exatamente. E aí não, tá destoando aí. Existe uma questão que precisa ser avaliada. E uma vez com o laudo, o que muda na prática dentro da sala de aula? Então, fechou aí, tá certo, fechou o diagnóstico, é isso. O que muda pro professor, pro aluno, pra família, de uma forma geral? Eu acho que para o professor, o que muda ele vai conseguir ter mais assertividade, né, no trabalho que ele vai fazer com aquela criança. Porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Gente, como que a gente vai trabalhar com essa criança? Eu não sei exatamente o que essa criança tem. Porque até quando a criança não tem laudo, o professor, ele sabe que aquela criança precisa de um auxílio adaptado, diferenciado, né? A gente sabe disso. Mas quando a gente tem o diagnóstico, isso fica de uma maneira mais assertiva, né? Então, por exemplo, uma criança que fechou ali o laudo de TDAH. Eu sei que aquela criança, às vezes, ela vai precisar de um tempo maior para poder fazer uma atividade. Ela vai precisar de provas, às vezes, mais objetivas, ao invés de textos muito longos, porque ela vai se perder naqueles textos muito longos. Ela vai precisar, talvez, de que o trabalho seja dividido. Então, o trabalho é para entregar na data tal. Então, você vai entregar na data tal uma parte, em outra data, outra parte. Porque isso vai dividir e vai ficar menos, né, tedioso ali para aquela criança. Então, são observações e são adaptações que vão ajudar essa criança a alcançar o desenvolvimento pleno dela. Porque ela não consegue alcançar de outra maneira, né? E não é igual para todas, né? Porque às vezes a gente vê assim, um tempo maior de prova. Às vezes não, às vezes a criança consegue fazer dentro daquele tempo, mas ela precisa de perguntas mais objetivas, né? Então, são adaptações que a gente vai conseguir compreender através do diagnóstico daquela criança. Então, é uma criança que ela tem um TDAH com predominância em desatenção. Se ela tem predominância em desatenção, eu sei que essa criança não pode ficar perto de muito estímulo, não pode ficar perto da porta, da janela, ela pode ter que ficar mais pertinho do professor, que aí a gente consegue estar mais próximo ali em relação às dificuldades. Agora, é uma criança mais agitada, ela tem predominância em hiperatividade e impulsividade. Então, é uma criança que eu posso ali pegar para me ajudar no dia a dia. Vai entregar os livros para os colegas. É o ajudante do dia. Ajudante do dia. Por quê? Porque ela tem essa necessidade do movimento. Entende? Então, são adaptações mais assertivas em relação ao diagnóstico daquela criança. Legal. Certo. E os pais? Você acha que tem muito... Eu vou falar o que eu já escutei por aí. A mãe não aceita o laudo. A família não aceita. Tá nítido que tem alguma coisa atípica aqui, mas a família não quer investigar. Você acha que existe muito isso? Como que a gente faz? Dá uma dica aí pro pessoal que tá nessa situação. Acontece muito. E eu sempre falo assim que na maioria das vezes é a família que tem um pouco mais de dificuldade de aceitar, né? Porque a família acha que é algo assim de outro mundo, né? Meu filho tem algum problema, né? E a família fica desesperada. Mas na verdade, quando a gente procura ajuda, a gente consegue auxiliar aquela criança no que ela precisa, né? E é o que eu sempre oriento as minhas famílias também, tanto na escola quanto no consultório. Né? Às vezes a família chora, porque assim, a maternidade atípica, eu falo maternidade porque na maioria das vezes são as mães que procuram, ela é muito pesada, né? A maternidade em si já não é algo tão fácil, né? E quando é uma maternidade, né? Olha, tenso, né? E quando é uma maternidade atípica, né? Uma parentalidade aí atípica, assim, a gente pode falar 3 vezes mais difícil. A carga é né? A maior, carga é né? mais pesada. Então, assim, aí a família, ao mesmo tempo que ela sabe que pode ter alguma coisa ali, ela fala, eu não vou, porque se eu for, eu vou descobrir. Então, isso é algo que tarda o diagnóstico, né? E aí a criança Fica em sofrimento. Fica em sofrimento, porque a gente sempre fala que a criança é a que sofre mais, né? E aí, quando a família consegue entender que o diagnóstico não é o fim, né? Eu falo muito isso também, diagnóstico é ponto de partida, gente. Quando a gente descobre o diagnóstico, ele não é o fim, é ponto de partida. Dali a gente vai ser mais assertivo em relação ao desenvolvimento dessa criança. Aí quando a família consegue virar essa chave, aí flui. Que aí é a família, a escola, os terapeutas caminhando junto, né? E isso é importante, porque quando cada um tá caminhando para um lado, a criança vai ficar patinando ali, né? Então é importante, mas acontece muito da família não aceitar o diagnóstico. Aí né? eu tenho uma pergunta a seguida, então, que é o contrário. E quando aceita-se, e esse diagnóstico é justificativa para todas as coisas que dão errado dentro dos parâmetros de que aquela pessoa é avaliada, como fazer
para aquele estudante perceber que ele tem sim alguma questão, mas que ele pode ir além, porque isso vai persegui-lo, né, na vida. E fazer essa família, como que a gente pode? Porque eu encontro, Equilibrar, né? eu encontro bastante isso também. E da própria sociedade, às vezes escolar, né, os outros colegas que começam a perceber as diferenças e comentar, e às vezes tirar, né, um sarro, fazer aquelas brincadeirinhas. E como que a gente pode fazer essa pessoa entender que ela tem, mas isso não é uma muleta, que eu percebo que acontece O muito. aluno ou a família Exato, também, né? o aluno e a família, para as dificuldades que vão surgir. Importantíssima essa sua pergunta, porque também é algo que acontece Muito, muito, muito. Assim, é usar o diagnóstico como muleta, né? Ah, eu não posso fazer porque eu tenho TDAH. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu tenho TDAH. Ah, meu filho não pode porque ele tem TDAH. Então, a gente precisa entender que o TDAH, ele é um transtorno que traz prejuízos? Ele traz. Só que ele não traz uma incapacidade para o indivíduo, né? Então, assim, eu sempre falo que é importante o professor mostrar para esse aluno que ele tem capacidade sim, né? Adaptando ali o que precisa ser adaptado, ele tem total capacidade de fazer, né? E o reforço imediato, ele trabalha justamente essa questão, né? Quando a gente dá o reforço imediato ali, isso não precisa ser algo material, né? Nem sempre é algo material. Às vezes um elogio que você faz ali, nossa, fulano, olha, viu como que você é capaz? Você conseguiu. Isso aí deixa... Dá um gás. Entendeu? E sempre tem que fazer isso. Por quê? Justamente por esse engajamento baixo do TDAH. Então, ele sempre precisa de um reforço positivo, né? E a família precisa... O ideal é que a família também seja acompanhada por terapeutas, Sim. né? Para ser orientada em relação ao processo do dia a dia. Pra saber levar certas situações. Então, por exemplo, se a família é uma família que não tem rotina nenhuma, ela vai ter muita dificuldade ali em relação a esse manejo ali com a criança, né? Mas se é uma família que é orientada, olha, vamos fazer o seguinte, nessa semana vamos tentar uma rotina diferente. Você vai comprar um quadro, vai colocar lá no quadro os horários dele, através de desenho, através, né, enfim, o terapeuta, ele orienta ali aquela família. A família vai orientando também a criança em casa, e aí é uma via de mão dupla. Porque a família vai começando a perceber que a criança, ela é capaz de fazer, né? Não precisa usar o TDAH como uma muleta. Ah, ele tem TDAH, ele não consegue fazer. Ele consegue, né? Só que talvez a gente precise adaptar aí algumas coisas. Mas ele consegue, né? Então, precisa muito orientar a família em relação a isso, porque a família também, muitas vezes, ela cai nesse buraco assim de que, ai, meu filho é incapaz de fazer isso. É o que você falou, às vezes pra família é o fim aquilo, mas quando na verdade pode ser um respiro, né? Ah, agora a gente vai encontrar o caminho certo, né? Sim, o caminho A certo. forma certa de levar. A gente tem um quadro aqui, amor, que a professora canta. Ai, eu vou gostar, eu canto. É o quadro... Ó, você viu? Ah, gostei, Ela gostei. É o quadro Como Eu Saio Dessa. Então, nós temos algumas situações aí presentes no nosso dia a dia escolar, e aí você vai trazer conselhos para como as professoras podem sair dessa situação, né? Como Sim. que a gente leva? Quer escolher a primeira? Vamos. Já tomar água aqui, Ai, nossa. já toma uma Isso, água aí. Respira. Vai lá. Vamos lá, vou escolher uma. Roda a roleta. Já vou escolhendo a minha. Roda a roleta. Uhul. Que Achou? acho que, Eita, Aham. lá vem, hein? Um estudante com TDAH está sendo alvo de bullying devido aos seus comportamentos diferentes. Como que o professor deve lidar com essa turma e com esse estudante para evitar isso ou ajustar? Primeira coisa que eu acho importante é que o professor converse com as crianças, com a turma, sobre o que são os transtornos, né? Na real mesmo, porque o neurodesenvolvimento, os transtornos do neurodesenvolvimento sempre estiveram aí, né? Estão, não acabarão, e as pessoas precisam entender que as pessoas são diferentes. Então, eu acho que o primeiro ponto aí é o professor conversar com os alunos sobre as diferenças, né? Existe aí a neurodiversidade, ela está aí e a gente precisa aprender a respeitar isso. E, segundo, eu acho que o professor poderia trabalhar aí num projeto de ajuda mútua, trocar pares,
trabalhar aí em duplas produtivas, trazer essa criança com TDAH também para ensinar algo para as crianças. Eu já fiz isso também com um aluno meu com TDAH, né? Era um aluno que a mãe não morava no Brasil, morava fora, e ele sabia falar algumas coisas em espanhol. E aí eu falei, já sei. Peguei esse aluno e falei, você vai preparar uma aula de algumas palavras em espanhol que você vai ensinar para a turma. Ele ficou animadíssimo. Ele imprimiu a atividade na casa dele para todas as crianças, uma graça. E deu aula. Ele foi lá, deu aula, colocou na lousa e as crianças encantadas com as palavras em espanhol. Ou seja, as crianças começaram a ter uma visão diferente daquele aluno. Ele não é só o aluno bagunceiro, ele não é só o aluno que fica irritando as pessoas, ele tem alguma coisa de bom aí, né? Então eu acho que é isso, é o professor também tirar esse foco de que o aluno é um peso e colocar ali, olha, ele tem coisas que ele pode nos ensinar. A próxima situação, ela tem um pouco a ver com isso, mas agora é mais direcionado para o professor. Então, como que o professor pode conduzir uma situação em que um aluno com TDAH fica constantemente interrompendo a aula? Então, interrompe a explicação, interrompe a atividade e interrompe a turma. Como é que o professor pode gerenciar isso, sendo que ele tem outros alunos com outros transtornos e dificuldades? Eu acho que essa é um ponto, assim, muito sensível. É sensível e é difícil, viu? É difícil porque, assim, o aluno com TDAH, ele tem essa dificuldade, a gente chama de controle inibitório, né? Ele tem dificuldade de inibir os comportamentos. Então, o tempo todo ele quer falar. Aí o professor está explicando alguma coisa, ele às vezes levanta a mão para falar até algo que não tem nada a ver com o que o professor está explicando, mas ele quer falar e ele tem a necessidade de falar. Isso acontece muito. E é muito difícil, é uma situação muito difícil. Então eu acho que uma maneira do professor conduzir isso, talvez tendo acordos com essa criança. De repente pode ser um acordo visual, né, para que essa criança não seja exposta. Então, olha, toda vez que você quiser falar algo, você vai fazer um movimento para eu entender que você quer falar. E eu vou fazer um outro movimento para você entender se você pode ou não falar naquele momento. Ótimo. Né? Então, talvez isso seja uma forma de não expor aquela criança, porque senão fica sendo a criança chata. Ai, não para de falar. Toda hora atrapalha a professora. Então, acordos assim pode fazer com que a criança comece a tentar inibir esse comportamento, que é algo também que precisa ser trabalhado numa terapia, né? Não é só assim, vamos fazer acordos aqui na sala de aula que vai dar certo. Né? Vai além, né? Vai além, só que dá certo, só que vai além disso, né? Porque é uma função ali, é uma função executiva lá que está em déficit e precisa ser trabalhada, precisa ser reabilitada, né? Então, por isso que eu falo que é tão importante os profissionais caminharem juntos, né? A escola, terapeutas, família. Mas eu acho que na sala de aula, se o professor tiver acordos assim com a criança, eu acho que é positivo, é legal. Bem positivo, sem expor a criança, né? Sim. Achei legal. Usar recursos visuais, legal. Tem alguma? Mais um? Mais uma. Acho que em relação ao tempo, como que um professor pode ajudar um estudante que tem TDAH, que tem dificuldade em organizar o tempo? Porque, por exemplo, vai fazer uma atividade, aí ele pode ter um pouquinho mais de tempo, mas ele precisa ter isso depois que vai crescendo um pouco sozinho, né? Porque vai chegar na fase da adolescência, ensino médio. E como que o professor pode auxiliar esse estudante a organizar esse tempo? Isso também é bem difícil para o TDAH, né? Porque além dele ter esse engajamento baixo, distrai com muita facilidade, né? Perde o foco com muita facilidade. E tem a dificuldade também em relação às próprias demandas, né? Porque são muitas demandas. Parece que não, mas dentro da sala de aula são muitas demandas para os estudantes também, né? Mas eu acho que uma estratégia boa para o professor trabalhar com essa demanda e ensinar até essa autonomia, porque a criança também vai precisar ter essa autonomia, porque mais para frente ela vai precisar utilizar isso para a vida, né? Ele vai para o trabalho, ele não pode chegar atrasado no trabalho, entregar as coisas atrasadas, então ele vai precisar dessa autonomia. Então, eu acho que seria legal, talvez, trabalhar com um timer, com esse aluno. Tem um método chamado método Pomodoro. Eu gosto disso. Que é interessante para o TDAH, por quê? Porque ele não consegue ficar muito tempo engajado numa atividade. Então, quando a gente
separa, né? Quando a gente corta ali pedacinhos desse tempo, isso para ele é um pouco mais fácil, né? Então ele tá ali engajado, só que já tá acabando ali o tempo de engajamento dele, mas aí dá uma pausa, aí ele respira, vai dar uma volta, faz uma outra coisa, vai beber uma água, depois ele volta, né? E é importante a gente lembrar também que a atividade precisa ser uma atividade que ele seja capaz de fazer, né? Porque, por exemplo, se for um texto imenso, a probabilidade desse aluno não conseguir finalizar aquilo também é imensa. Porque ele se perde ali, né? Se é uma atividade que tem muitos estímulos, né? Muitas figuras, muitas coisas, ele também vai se perder ali. Então, no que a gente pode ajudar? Diminuindo esses estímulos e trabalhando com ele o tempo. Com o timer mesmo. E aí ele mesmo vai conseguindo se organizar e se ajustar dentro daquele tempo, né? Aí se a criança é muito pequena, a gente pode, de repente, pintar no relógio, né? Ó, quando as o ponteiro, partes, né? isso, ó, quando chegar até aqui vai acabar a cor azul, vai começar a cor vermelha. E aí você já tem que ter terminado essa atividade. Legal. Né? Então são estratégias que a gente vai testando para ver se dá certo ou não com aquela criança. E, para fechar esse quadro, um professor quer deixar a sala, a turma, um ambiente mais inclusivo de forma geral. Como que você acha que o professor pode fazer isso? Sendo que ele pode ser um especialista em outra matéria, professor de matemática, de arte. Como que você transforma a sua sala em um ambiente mais inclusivo para todos? Eu acho que isso é algo até da sociedade, né? A sociedade precisa ser mais inclusiva, né? Precisa dar mais acesso para essas crianças, né? Mas eu acho que o professor, eu sigo dessa premissa que o professor ele precisa envolver a turma, né? Porque assim, aquela criança, ela não é a criança de inclusão, ela é a criança que está na sala de aula como todas as outras, né? Ela tem algumas necessidades específicas que a gente precisa auxiliar. Mas ela faz parte da turma. Ela não é uma criança que vem para agregar, ela faz parte da turma. Então é importante que as crianças entendam isso para que elas não olhem para aquela criança como uma criança diferente, né? Ah, ela é diferente. Não, ela tem necessidades específicas, mas ela faz parte. Então o professor ele precisa engajar a turma em relação a isso, né? E mostrar também que é possível não só ele adaptar que precisa ser adaptado, mas que a turma também pode adaptar, né? Então, por exemplo, se eu tô ali brincando com um coleguinha no parque, eu sei que aquele coleguinha talvez não vai conseguir subir em determinado brinquedo, então eu posso adaptar aquela brincadeira, né? Então eu acho que é importante o professor trazer isso também, essa visão de que uma adaptação ela não deve acontecer só ali do professor para o aluno, mas das próprias crianças, dos próprios colegas, né? Envolver a turma nesse processo. É uma exatamente. mudança de mentalidade, né? É um processo. Porque a sociedade, né? Não... Sim. Perfeito. Vamos ver aqui nossas próximas perguntas. Nossa colinha. Nossa colinha. Deixa eu abrir aqui. O aluno pode colar? Não. É. Mas o professor pode? Agora vem... Ó, falando nisso, falando de colar, de nota, a perguntinha que tá aqui. Como funciona essa questão de reprova? Aluno com laudo reprova? Aluno com TDAH reprova? Como que é essa parte de avaliar alunos com essas questões mais específicas? Então, alunos com essas necessidades mais específicas, teoricamente, né, um aluno que depende do transtorno, depende da deficiência que aquela criança tenha, não reprova. Mas, por exemplo, um aluno com TDAH, ele pode reprovar. Né? Não existe isso de não tem TDAH, ele não pode reprovar, ele pode. Só que a escola precisa ali comprovar que foi trabalhado, realizado todas as adaptações necessárias para que aquele aluno conseguisse alcançar a aprendizagem dele. Então ele reprovou nas condições que ele conseguiria concluir. Então se é uma escola ali que, olha, nós adaptamos currículo, né, adaptamos atividade, tudo que foi possível fazer em relação à aprendizagem para que esse aluno conseguisse alcançar essa aprendizagem plena, foi feito, né? Mas ainda existe uma dificuldade que não condiz para que ele possa passar para o outro ano. Isso pode acontecer. Ele pode reprovar. Isso não atinge ainda o ensino superior, né? A gente não tem essa obrigação de adaptar as coisas. Eu não sou professora atualmente do ensino superior, né? Nenhuma de nós, mas não tem, né? Não e tem. É muito curioso. É só educação Imagina básica. para eles como que como tem um salto, né? Então ele termina
a educação básica e aí ele entra e é totalmente Agora diferente tem que me das virar, necessidades dele, não sei né? como fazer. Exatamente, é só para educação básica. E essa última lei, né, 14.254, a lei, que traz essa obrigatoriedade, na verdade, de fazer as adaptações curriculares necessárias, mas para a educação básica. Então, começa lá da educação infantil, vai até o ensino médio, mas na faculdade... Cada um por si. Cada um por si. Por isso que é importante a gente trabalhar essa questão da autonomia. Por quê? Porque vai chegar um momento em que ele vai precisar se virar. Né? E aí, como é que ele vai fazer? Então é importante a gente dar essa base, né? Como que a gente vai auxiliar essa criança para que ela tenha a autonomia de fazer as coisas, né? Porque os déficits que existem em relação ao TDAH estão muito relacionados também com as nossas funções executivas, né? Que são questão de tudo que a gente faz, desde amarrar o cadarço, né? Até uma conta complexa, por exemplo. Né? Então envolve tudo isso. E aí como que essa criança, né, quando se tornar um adulto, como ele vai lidar com isso? Então a gente precisa dar uma base, precisa ensinar. É mais ou menos aquela coisa da educação infantil, né? Que todo mundo fala, educação infantil, né? É só brincar, só que... Super importante. Super importante, né? Então lá na frente a gente vai perceber a importância do brincar na educação infantil, né? Então a educação infantil, ela é o chão, ela é a base. É a mesma coisa para a criança com TDAH. Então, a gente precisa ensinar autonomia, a gente precisa ensinar estratégias para aquela criança, para que quando ela cresça, ela consiga se engajar ali onde ela precisa, né? Perfeito. Você acha que hoje em dia muitos professores não têm essa base necessária para saber conduzir uma aula com essas situações? Então, e o que acontece, né? Porque eu acho que deveria ser algo que todos deveriam ter acesso a esse conhecimento para você justamente... Você pode ser professor polivalente, de inglês, você tem que saber conduzir aquela situação, você tem que saber adaptar o seu conteúdo, o seu material, só que não é a realidade, né? Não é a realidade. E aí o que acontece? Acontece que a gente leva a aula normal e o aluno acaba não sendo atendido, então... Eu falo muito, assim, do quanto que a gente ainda precisa de uma formação continuada para os professores. Porque, assim, e falo também muito da realidade do ensino público também, né? Eu defendo muito a escola pública, eu acho que na escola pública tem muita qualidade, né? Eu sou professora da escola pública e, como em todo lugar, né? Tanto em privado, a escola pública, existem os profissionais que não querem sair do lugar, né? E existem aqueles que querem algo além. Né? Mas eu acho que falta muito formação continuada. Porque o professor, ele faz a pedagogia, muitas vezes até faz uma psicopedagogia, eu faço porque eu quero entender melhor ali a dificuldade do meu aluno, mas falta isso do próprio governo, falta isso da própria instituição, muitas vezes, de trazer isso também para o professor, né? Sem contar também com a questão da valorização profissional, né? Porque a gente sabe que o professor no Brasil não é um profissional que é valorizado como deveria, né? E isso traz também olha o baixo engajamento aí para o professor, porque ele fica cansado. A realidade da escola pública, por exemplo, a maioria dos professores dobram. Então esses professores às vezes não conseguem nem almoçar direito, né? Então eles saem de uma escola, engole ali o que dá pra engolir, vai pra outra, chega em casa à noite só o pó da rabiola, como dizia meu pai, né? E pra no outro dia acordar cedo de novo e bora pra frente. Então, assim, isso é muito complicado. Então, eu acho que é algo que são degraus, né? O professor, ele precisa ser mais valorizado, eles precisam se investir mais na educação, eu acredito. Né? Porque as demandas, elas estão aí, né? E elas mudam com o tempo. Hoje nós temos crianças diferentes do que há 50 anos atrás. E a gente precisa acompanhar isso, Uma né? coisa que a gente estava até, quando eu estava fazendo a pauta, a gente discutiu sobre isso, que muitas professoras falam que tem muitas demandas diferentes na mesma turma. Então, o que tem acontecido, né? Tem relatado. Então, essa turma aqui, esse aluno, ele tem essa necessidade aqui. Você precisa fazer essa adaptação. Para essa adaptação. E aí, quando você vê aquele professor que dobra, que, né, tem aí jornada dupla, ele tem que fazer várias adaptações para um mesmo conteúdo. E muitos, às vezes, não conseguem dar conta disso. Mas e aí, tem algum outro jeito? Não tem outro jeito, né? Como é que o professor faz nessa situação? Então, não tem saída, a não ser que ele tenha alguém que faça essas adaptações. E muitas vezes, assim, o professor, eu posso dizer com clareza, assim, que na maioria das vezes o professor, ele sai frustrado da sala de aula porque ele não consegue.
É impossível, humanamente impossível. Né? Quando você tem muitas demandas dentro da sala de aula, né? Um professor da rede pública, por exemplo, eu trabalho na prefeitura, eu tenho 35 alunos. 35 alunos, não tenho apoio, porque depende de, né, ir um estagiário e não tenho. Né? Eu tenho alunos com deficiência na sala, que precisam de currículo adaptado, de atividades adaptadas. E às vezes o professor ele não consegue dar conta. Porque são muitas demandas. Aí tem outros alunos com dificuldades específicas também, que talvez não tenham um laudo, mas são dificuldades... Mas que a gente Precisam nota. ser atendidas. Que a gente nota, dificuldades pertinentes. Temos aí as crianças pós-pandemia, né? Porque, nossa, como tá difícil isso, porque eu tô hoje com o 5º ano. São crianças que estavam ali, ó, no meio da alfabetização. E que hoje tem um reflexo demais, assim, dessa pandemia. Né? Então, assim, e aí? Como que o profissional fica, né? Como que o professor fica? Então, são demandas muito intensas e o professor, na maioria das vezes, ele faz de tudo para conseguir alcançar isso, mas ele não consegue alcançar tudo. E aí ele sai frustrado da sala de aula. Né? E isso é o que traz essa frustração, muitas vezes, de, poxa vida, será que vale a pena estar dentro da sala de aula? Eu amo estar dentro da sala de aula. É algo que me move mesmo. Eu gosto do chão da escola. Tanto que as pessoas falam assim, por que você não fica só no consultório? Por enquanto não, por enquanto eu ainda me realizo na sala de aula, só que é cansativo, né? É uma demanda bem cansativa e bem puxada. Então, assim, os professores... Só o professor entende. Só o professor entende, gente. Olha, eu acho que pra você ter ideia de o que é a vida de um professor, é só vivendo um dia na pele de um professor, que tem aí 12 aulas no dia. Um dia só já... Só um dia, né? Eu já chamei até pai pra assistir minha aula, gente. Olha só. Assistiu e falou, professora... Olha, você merece o prêmio Nobel da Paz, porque assim, não é fácil, gente. Só assistindo pra entender, gente, né? Não é fácil, são muitas demandas. Muitas e demandas. Não é só isso, né, que a gente falou. Tem toda a parte de planejamento, né? A parte de fora mesmo. De entregas, né? De De entrega. burocráticas e todas as outras. Sim, Exatamente. sim. Deixa eu ver a minha colinha. Vamos lá. Você falou um pouquinho da sua jornada, né? Que você trabalha com escola, você também trabalha com o Instagram. Conta um pouquinho como é que você começou a sua jornada no digital. O que portas você encontrou aí no seu caminho quando você começou? Então, eu sempre gostei muito de escrever, né? Desde pequena, como eu era péssima na matemática, eu gostava muito da língua portuguesa, gostava muito de redação, né? Quando os professores falavam assim, vai ser uma redação tal, enquanto alguns alunos falavam, não gosto de redação, que bom, né? Pelo menos uma coisa que eu sei fazer bem, né? E eu sempre gostei muito de escrever. E aí, um belo dia, eu falei, acho que eu vou criar um perfil para escrever. E comecei assim, escrevendo, né? Para mães, professores. E aí, depois eu fui direcionando ali meu nicho mais voltado para psicopedagogia, para educação, né? E nichei no TDAH, porque eu via muito a necessidade também, porque eu atendo também muitas famílias ali também no Instagram, né? Não são só profissionais da educação, mas muitas famílias também, e porque eu percebi essa necessidade. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu tive muita dificuldade de receber acolhimento, informações de como que eu poderia lidar com aquilo, porque apesar de estar na área da educação, ali eu estava como mãe, né? Então, assim, eu não sou professora do meu filho, né? Eu sou mãe, exatamente. Então, como que eu vou fazer? E eu senti muita falta disso. E eu falei, eu vou levar isso. Porque as famílias que recebem um diagnóstico, elas ficam perdidas. E agora? O que eu vou fazer? Né? Então, elas precisam desse acolhimento, elas precisam entender o que se passa. Então, levar numa linguagem mais acessível para essas famílias sobre o que é o TDAH. Né? Hoje, eu converso, às vezes, com famílias que falam assim, parecendo até especialistas. Por quê? Porque foi levado de uma maneira diferenciada, de uma forma mais acessível, né? Não naquelas nomenclaturas dificílimas que, tá falando do quê? Tá falando grego, não entendo, né? Mas de uma forma acessível para que ela pudesse compreender, acolher e compreender seus filhos, né? Sim. Então, e aí foi quando eu nichei o meu público ali. E agora eu trabalho com isso. Quando eu falo de TDAH, dá o perfil da Monique. Você é referência nesse Isso aí. assunto. Então, quando a gente estava pensando em convidados, eu queria trazer temas diferentes da educação, né? Então, a gente falou de socioemocional. Então, eu falei, não, falamos de inclusão. TDAH
não tinha outra pessoa, né? Então você vira referência. Sim. Agora eu pensei, você falou, de um jeito acessível de explicar. Sim. Então tá, como é que eu explicaria para o meu filho que ele tem TDAH? Como você teria essa conversa? A gente precisa, né, na verdade, ter essa conversa, e muitas famílias me perguntam isso também. Como que eu falo pro meu filho que ele tem TDAH? Né? Eu acho que é importante a gente explicar que as pessoas são diferentes, né? Eu sempre falo isso também, gente, porque existe um medo, né, um tabu de falar assim, se ele for fazer uma atividade diferente, as famílias falam isso também, ele vai se sentir excluído. Falam muito isso. Se eu falar que ele é diferente, ele vai se sentir excluído com isso. Na verdade, isso precisa ser normalizado. As pessoas são diferentes, né? Então, as crianças, elas precisam saber disso também, né? Olha, a forma como você pensa é diferente, mas tem muitas pessoas que pensam como você, né? A forma como você realiza as atividades é diferente, então a gente vai encontrar estratégias juntos, né? Eu sei que às vezes parece que você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, porque é isso que a criança sente. Meu filho, quando ele tinha 3 anos, ele falou assim pra mim, mamãe, o meu cérebro não para. Aí eu falei assim, como assim não para? Aí ele falou assim, ele fica assim, ó, shh, o tempo todo. Com 3 anos ele me falou isso. Ou seja, as crianças, elas sabem, né, que tanto que quando elas começam, muitas vezes é necessário tomar a medicação, e elas falam, nossa, parece que todas as vozes se calaram, né? Meu filho fala muito isso, mãe, quando eu tomo medicação, parece que as vozes se calam na minha cabeça e eu consigo prestar atenção no professor. Então, assim, é muito intenso. Então, as crianças precisam entender que, sim, é diferente, mas a gente tem estratégias para isso. A gente tem estratégias para que você consiga finalizar uma atividade que às vezes você não consegue. Né? Então, é importante que a família seja muito sincera e real. Existem livros também que abordam na linguagem da criança, para que ela consiga entender. Né? No meu perfil, inclusive, tem alguns livros que eu indiquei lá, que a gente pode conversar com a criança de uma forma mais acessível para ela também, porque precisa ser uma linguagem acessível para ela. Né? Então é importante que a família seja sincera e não ficar escondendo isso da criança, né? A criança precisa saber. A impressão que dá é que algumas famílias têm vergonha, né? Medo, Não querem aceitar, tem medo de como vai ser a aceitação do grupo, né? Até mesmo porque é um processo difícil e doloroso, às vezes até para a maternidade também em relação a isso, para as mães, para os pais, porque a criança também às vezes não é aceita nos lugares, né? É aquela questão de tipo, lá vem aquela criança. Nossa, deixa eu fechar que senão vai quebrar minha casa. Então, assim, e as famílias percebem isso. Então, é aquela coisa, meu filho não é bem-vindo. Tem muitas famílias, às vezes, que não saem para os lugares, porque eu não posso sair, porque se eu sair, né, meu filho vai ficar avisado como uma criança chata, criança terrível. Então, falta muito acolhimento da própria sociedade também em relação a isso. Porque quando uma criança tem um transtorno, existem dificuldades que vão além de falar assim para a criança, fica quietinha aí. Ela não vai conseguir ficar, ela precisa de outras estratégias. Então, a sociedade precisa entender isso também. Eu acho que hoje o poder da internet para isso é importante, porque está mais acessível, as pessoas assistem lá e falam, nossa, olha, então é por isso que aquele aluno age assim, então é por isso que o filho de fulano faz assim. E aí as pessoas começam a ver de uma outra maneira, né? Eu vi um vídeo que viralizou no Instagram, que agora eu não separei ele aqui, senão eu podia até colocar pra você falar se é dessa forma mesmo, mas é uma... do trânsito? Não, é uma entrevista com um repórter entrevistando um menino que tem TDAH, né? E aí ele começa a perguntar, você fez um evento? Aí o menino, isso, hoje é um evento, aí ele vê alguma coisa, oi fulano, tudo bem, você quer? Aí mostra o repórter, assim, né, desconfiando, aí o menino vai se atrapalhando, né? Vai respondendo uma coisa, aí, tocou o celular, não sei o quê. Aí, no fim das contas, o repórter fala assim, nossa, imagina se você esquecesse de enviar o convite para todos os convidados desse evento. Aí o menino olha o celular e fala, putz, eu esqueci de mandar o convite. Aí acaba o vídeo. É exatamente Esse vídeo viralizou. E aí eu fui ler os comentários, aí tinha uma galera falando, eu acabei de descobrir que eu tenho TDAH. Meu Deus, eu me identifiquei. Meu Deus, a minha vida inteira. Então tem muita gente que realmente se identifica com essas situações que parece que dá uma desorganização assim na cabeça, né? Mas que fala assim, será que eu tenho isso? E o que você recomenda? Se você é adulto agora e você não sabe se você tem, mas você começa a escutar sobre isso e fala, poxa, pode ser, será? Eu tô me identificando. O adulto, ele precisa procurar quem? Quem que ele procura? Ele procura um neuropsicólogo. Neuropsicólogo também. Eu sempre oriento primeiro um neuropsicólogo, porque aí o neuropsicólogo vai avaliar
quais funções estão em déficit ali, né? Porque o neurologista, ele não faz essa avaliação. Entendi. Ele vai olhar o relato, ele vai ouvir o seu relato. Mesmo para adultos. Né? Mesmo para adulto. Aí você vai lá, vai dar o relato, olha, eu sempre fui assim quando era criança, tinha dificuldade disso, hoje eu tenho dificuldade de tal coisa, tal coisa. E aí ele vai ver se tá dentro ali do DSM-5, que é um manual, né, de transtornos, onde a gente consulta ali, né, os sintomas que aquele paciente tem. E aí ele vai ver se encaixa ou não. Mas, na maioria das vezes, o próprio neurologista, ele encaminha para o neuropsicólogo. Porque aí ele quer saber como que tá esse engajamento da pessoa, né, do paciente, em relação às funções. Então, como que tá o nível atencional, memória de trabalho. A questão de medicamento não é sempre que é indicação. Não é sempre que é indicação, mas na maioria das vezes é preciso. Mesmo adulto. Mesmo se adulto adulto. Descobrir, Mesmo e aí adulto. vai dar uma regulada. Assim. Vai dar uma regulada. Então, assim, na verdade, a medicação, é o que a gente sempre fala, ela não ensina habilidades, né? Certo. Ela não te ensina habilidades, mas ela consegue te dar mais foco. Ajusta o processo químico, né? Ajusta o processo químico. Então, é uma criança que tá ali, né, ou o adulto que tá ali, a cabeça não para, né? Meu marido tem TDAH, ele fala que quando ele vai dormir, não toma medicação, quando ele vai dormir, ele precisa de um estímulo. Então, assim, eu vou assistir uma série no celular. Porque aí ele consegue focar só naquilo ali. Porque fora isso, aí fica a cabeça pensando milhares de coisas, não sei o que, não sei o que. Sabe aqueles memes, né, que a pessoa para e fala, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, hoje eu esqueci de fazer não sei o que, não sei, a cabeça fica só. Eu sou um pouco assim, cara. Então, eu mas sou um o pouco quanto isso tem proximidade com a ansiedade? Também. É verdade. Porque às vezes você não tem TDAH, mas você tá com uma Quadro ansiedade, Quadro sim. de ansiedade. E às vezes você tem TDAH e a ansiedade vem como uma comorbidade do TDAH. É muito comum, porque a pessoa com TDAH, ela tem mesmo essa coisa de eu preciso fazer tudo, eu preciso dar conta de tudo, e ela não dá conta de tudo, né? E aí vem a ansiedade porque ela não conseguiu, porque ela precisa fazer outro dia o que ela não fez no outro. Então, assim, muitas vezes também, na maioria dos quadros, vem uma ansiedade aí com o TDAH, né? E às vezes não é o TDAH, às vezes é uma ansiedade. Por isso que é importante a avaliação do neuropsicólogo. Porque aí, se você não tem essa avaliação, você não sabe que nível, né? O que é, né? O que é, né? E às vezes você vai ali no neuropsicólogo, ele vai te avaliar e vai falar assim, não, você tá com quadro de ansiedade. E aí é um outro processo, né? Aí talvez você precise passar com um psiquiatra para poder ajustar alguma medicação para ansiedade. Então é importante fazer a avaliação, né? Buscar uma avaliação. Então um adulto que tem uma desconfiança, né? Tem uma leve desconfiança aí, ou até uma desconfiança mais, né? Vai no neuropsicólogo. Por isso que é importante a gente falar disso, porque vai ter alguém que vai escutar a gente, que vai falar, vou procurar alguém. Acontece Sim, muito. Às vezes, vida, quando né? eu coloco algum post lá falando sobre alguns sintomas, aí as pessoas colocam assim, nossa, eu preciso procurar um profissional, um especialista, porque eu acho que meu filho tem isso. Que é exaustivo, você tá tempo constantemente todo. ali trabalhando, a cabeça não para, Não imagina com uma para. criança. Sim. Tem um meme, não sei se você já viu também, que fala muito sobre esse processo de como funciona o cérebro do TDAH. Ele tá ali no notebook, trabalhando, aí ele fala, vou fazer um café. Levanta, quando ele chega eu lá, vi. aí Vou ele tirar vê o que o lixo. saco de lixo tá lá, ele vai, esquece de fazer o café. No final das contas, ele chega pra sentar lá e fala, eu levantei pra fazer o café, eu não fiz. Então, assim, é bem isso. Ele começa algo, não finaliza, vai pra outro e até na conversa. A gente percebe isso, né? A pessoa começa a conversar sobre um assunto, ela emenda em outro, que emenda em outro, você fala, gente... eu acho que eu tô diagnosticando Ai, aqui meu uma Deus, pessoa. gente. 2 laudos hoje. Eu tenho uma dúvida, que eu não sei se isso é uma posição dos pais ou se é uma orientação de profissionais. Muitas crianças, quando elas fecham esse diagnóstico, os pais preferem tirar as crianças de certas atividades. Então, olha, eu vou tirar do inglês, eu vou tirar do esporte. E eu não sei se tem alguma relação, então, fechou, então não é bom misturar os idiomas no momento, ou o excesso de atividades também é prejudicial, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas excesso de atividade, isso é difícil pro TDAH. Né? Então, se o TDAH, por exemplo, faz, sei lá, idiomas, mais esporte, mais não sei o quê, então é importante você observar como que tá essa rotina, essa dinâmica, né? Tem muita coisa. Então, o que a gente poderia tirar, o que a gente poderia deixar, o que é importante para ele agora, o que não é. Então, vamos supor que seja uma criança que tenha ali dificuldade também nos processos da aprendizagem devido
aos processos atencionais e outros processos de funções aí que estão em déficit no TDAH. Aí talvez seja interessante essa criança fazer um acompanhamento com uma psicopedagoga. Por quê? Porque a psicopedagoga vai conseguir trabalhar, reabilitar essas funções diretamente envolvidas com a aprendizagem para ajudar essa criança a ter mais engajamento nessas atividades, né? E talvez nesse momento não seja importante essa criança estar no curso de idiomas. Mas é mais importante... não necessariamente ela vai, por ter TDAH, ela vai apresentar uma dificuldade em aprender inglês, por exemplo. Não. Isso não é algo relacionado. Não é algo relacionado. Não, ela pode ter dificuldades, assim, distintas, né? A gente sempre fala na aprendizagem porque é onde fica mais visível. Porque na aprendizagem, a gente precisa dessas funções que estão em déficit no TDAH. E é por isso que ele apresenta muitas vezes essas dificuldades. Era uma curiosidade minha, porque eu vi isso acontecendo muito. Verdade, Então, eu vou tirar do inglês porque, né, recebi o laudo. Falei, mas será que é algo que os profissionais orientam, né? Faz sentido. Às vezes ajustar as coisas, não tirar tudo. Ajustar. Às vezes Ajustar piora, a rotina, né? Às vezes piora, ajusta a rotina, deixa isso visual, porque para a criança com TDAH, ter as coisas de maneira visual é muito mais importante. Então, eu tenho lá um quadro de rotinas. Ela sabe, ela tem previsibilidade do que ela, né, das coisas. Tal dia eu tenho judô. Tal dia eu vou pra psicopedagoga. Ela tem essa visão ali. Porque se deixar isso só na cabecinha deles... Não dá pra contar. Não dá pra contar. Vai chegar no dia, ele vai esquecer. Acontece muito isso. Esquece de fazer as coisas, esquece de ir onde precisava. Então, isso acontece bastante. É importante ter uma rotina visual. Eu sempre falo isso pras famílias. É importante ter uma rotina visual. E na escola também, né? Se o professor coloca um quadro com as atividades, com o tempo também de cada atividade também. Exatamente. Deve organizar a turma, né? De forma geral. Sim. Não só os alunos com TDAH. Sim, exatamente, a turma inteira, né? Monique, temos aqui mais um quadro. É o da situação inusitada. Então, você lembra aí de alguma situação inusitada que você já vivenciou na sua jornada da educação? Nossa, gente. Pode ser relacionada com o tema ou não. Inusitado eu já tive vários. Não consigo me lembrar de nenhum específico, mas um dia uma aluna alugou um triplex na minha cabeça. Com uma fala dela que eu fiquei, e agora? O que eu falo? Fiquei meio sem saída e não soube o que falar. A gente tava falando sobre coisas sobre mães, né? Toda mãe faz isso. Isso é coisa de mãe. Aí ela falou assim, professora, me tira uma dúvida. Quando a gente quer fazer uma coisa, né? Uma coisa que a gente quer, que a gente tá com vontade, e aí a mãe fala assim, a gente fala assim, fulano vai fazer. Você não é todo mundo. Mas aí, quando a mãe quer que a gente faça uma coisa, pra ela fala, todo mundo faz. E aí? Se eu não sou todo mundo, por que todo mundo faz? Então por que eu tenho que fazer? Aí eu fiquei, gente, sabe aquele meme da Nazaré, que fica aquele mundo? Eu falei, meu Deus, o que eu vou responder pra essa criança? Eu falei, então, né? É coisa de mãe, né? Coisa de mãe, é assim mesmo. Mãe tem licença poética pra falar tudo. Pode tudo, mãe pode tudo. Aí às vezes eu falo coisas, ele fala, você tá falando igual minha mãe. Gente, toda mãe é igual. Toda mãe fala isso. Mas nesse dia ela alugou um triplex. Foram as horas de sono que a sua mãe não dormiu. Exatamente. Mãe sempre tem razão. E próximo, tá? Uma frase de impacto que pra você é bem importante, que você gosta ou usa sempre, assim. Eu tenho uma que é do Henry Adams, que fala assim, um professor, ele sempre afeta a eternidade. Ele nunca sabe onde a influência dele termina. Ai, que Nossa, que bonito. Amo essa frase, amo, e eu acho que é isso mesmo, porque assim como a professora Rosilane, né, ela tá aí, na eternidade, porque até hoje ela tá em mim, né, ela me afetou, ela mudou as minhas escolhas, né, ela fez parte das minhas escolhas. Então, professor é isso, né, ser professor, eu acho que a maior beleza, né, de ser professor é isso, é você poder afetar a eternidade. Você não sabe, sua influência nunca termina, né? Sempre vai ter um aluno que vai falar, eu tinha uma professora que ela falava isso. Gente, até me arrepio. E às vezes você nem imagina o quanto você afeta aquele aluno, né? E é ele que vai lembrar de você por anos e anos. A gente conversou com a Ju, de socioemocional também, e ela tava falando dessa parte do impacto que o professor tem na vida do aluno e às vezes que a gente nem se dá conta.
E que muitas vezes esse impacto pode influenciar até, e ela falou, a escolha profissional daquele aluno. Porque, às vezes, o vínculo ou é tão próximo, como foi o seu caso, de você falar, eu também quero fazer isso. Às vezes, o vínculo pode não ser tão positivo e gerar uma barreira que a criança vai falar, eu não quero isso pra mim. Eu odeio essa matéria, eu odeio inglês, eu odeio matemática. E, às vezes, não é isso, é porque a conexão com aquele professor não foi legal, né? E isso afeta até as nossas escolhas profissionais, que afetam a nossa vida inteira. Sim, e isso que você falou, pra tudo, né? Tanto negativamente quanto positivamente. Ontem o Daniel, meu marido, me mandou um trecho de um livro, ele falou, lê o trecho desse livro. E aí, nesse trecho, falava sobre essa questão que a gente tá falando agora, de um adulto, né, muito bem sucedido, e que viveu em condições, assim, de extrema pobreza, um ambiente familiar tóxico, mas ele teve uma professora que falou pra ele assim, eu acredito em você, eu acredito no teu potencial. Só. Isso bastou pra que ele falasse, alguém acredita em mim. Entende? Então, assim, é bem isso, né? Aquilo que o professor fala, isso vai impactar de uma maneira, né? Tá impactando como? Positivamente ou negativamente? Exato. Vai impactar. Repete a frase, então, de novo. Do Wayne Wayne Adams. Um professor, ele sempre afeta a eternidade. Ele nunca sabe onde a influência dele termina. Ai, gente, amei. Eu amei essa frase. Linda, né? Esse dá um belíssimo corte. Eu amei. Deixa eu ver aqui. Mo, aqui. Nem só de educação se vive um professor. Então, a gente quer saber alguma curiosidade sobre você, alguma coisa que você faz que nem muita gente sabe, não espera, não sei, alguma curiosidade. Ai, gente, uma curiosidade. Não eu vou só falar sobre educação, pode né? ser. Eu vou falar uma curiosidade que eu falei pra vocês na hora de colocar lá. Eu canto, gente, eu amo cantar. Ai, gente, você quer cantar um pouquinho pra gente? Meu Deus. É sempre aquela coisa, né? Ai, eu amo cantar, canta uma música, meu Deus. Ai, agora Parabéns, brava. Ó, ela também canta, vocês podiam fazer Que um coisa dueto boa. aqui. Ai, medos. Agora ninguém quer cantar, então vamos lá. Mas Você canta gente. onde? Canta o quê? Então, eu comecei cantando na igreja, né? Tá. Mas assim, eu amo. A música faz parte, assim, né? A minha família é uma família muito musical, né? Assim, eu tenho tias que tocavam acordeon, Ai, que legal. teclado, piano. Então, assim, eu vim de uma família... Meu pai tocava pandeiro. Então, assim, eu vim de uma família muito musical, né? Então, sempre estive envolvida nisso. Meu pai ouvia muito música e eu sempre... Eu falo assim, gente, é engraçado que as pessoas, quando eu falo, eu amo essa música... Nossa, mas essa música não é da sua época. Mas meu pai ouvia. Sabe aquelas músicas antigas, boas, assim? Meu pai ouvia muito. Então, a gente cresceu no meio da música, né? Música, dança, eu amo. E qual é o seu tipo de música preferido? Todas. Só não gosto muito, assim, não gosto muito do estilo musical de rock pesadão. Ai, assim, é igual eu falo pros meus alunos. Aqueles metais que você não entende nada. Isso, Aqueles que o meu marido gosta. Ah, é verdade, né? Meu marido é roqueiro. Eu gosto Só também. esse estilo que eu não sou muito mais assim. Eu adoro música, gente. Onde tem música, eu acho que fica mais alegre. Tem banda? Não. Já não teve, tem. não? Já cantei muito, assim, Você tem uma grupos voz dentro da bem igreja. colocada, parece que você deve cantar bem. Agora eu fiquei curiosa. Bom, né? De vez em quando eu canto nos meus stories lá um pedaço, uma Vou palhinha. olhar. Eu também faço isso às vezes. Eu dou umas cantadinhas. Eu vi você cantando com aquele microfone lá que você ganhou lá. Não sou profissional, mas canto. Mas eu tava vendo um vídeo ontem. Agora eu não lembro o nome dele, gente. Mas ele sempre grava vídeos e no final do vídeo ele fala mais foco, menos ansiedade. Vocês já viram ele? Não, não conheço. É muito legal, assim. Ele fala de situações. Então, se eu tô me sentindo ansioso, então ele vai lá e ele ensina como é que você fica mais calmo. E ele não tem vergonha nenhuma, né? Ele fala que você tem que ensinar seu corpo a ficar calmo. Ele tá no meio do metrô, ele começa... Oi, gente! Dá um... E aí todo mundo olha Bem e ele fala, professor, né? ninguém vai lembrar disso amanhã. É bem professor. E aí ele postou um vídeo ontem falando de que cantar em voz alta te acalma. E aí ele explicou. Lógico que eu não vou saber que foi explicar o que você aqui. postou por causa da... Foi. Tá. E aí ele fala que o fato de você cantar pra... Opa, olha eu bato no microfone. Cantar pra fora, né? Colocar a sua voz mesmo alto. Ele explica, né? Por que isso te acalma. E eu falei, tá vendo? Faz todo sentido, tá vendo? Até isso, cantar também pode acalmar os alunos. É um bom jeito de deixar a turma no eixo. Eu tive uma turma que... Cada turma tem um perfil, né? Mas eu tive uma turma, uma vez, que a gente tinha até uma playlist. Então a gente legal. tinha a nossa playlist, cada um escolheu uma música, né?
Coloquei umas ressalvas, né? Ó, tem que ser, né? Que vocês De já leve. sabem, né? Ainda mais era de TikTok, a gente já imagina, né? E aí, a gente tinha uma playlist e aí toda vez a gente colocava. Então, no começo da aula a gente colocava, eles adoravam, conseguiam fazer as atividades, adoravam, amavam. Eu acho que é importante, né? Eu gosto também. Eu gosto. De colocar uma musiquinha no fundo. Pra criar arte. É que a gente fica tenso, né? E aqui a gente precisa relaxar. Como você vai alongar as cordas Aí eu vocais? escolhi as minhas também. Quando a gente fica tenso, não sente aquele nó na garganta? Então. Eu não sei o que causa aquilo, mas dói a tensão. garganta, dá um nó, né? tensão. Eu tinha as minhas também. Eu falava, vocês escolheram as de vocês, eu também vou escolher as minhas. Aí eu colocava aquelas bem, né? Zen. Ênia, bem assim, sabe? Bem pra dar aquela calma. Aí eles, nossa, professora, essa música aí tá me dando vontade de dormir. Opa! Então, tá sendo dando objetivo. certo. É isso aí. É isso que eu queria. Tá certo. Ai. Quer fechar? Não. Sim, vamos Então lá. vai. Então, agora, uma mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão assistindo e ouvindo, que não tem data de validade, que vai ser útil, servir para qualquer momento. Uma mensagem. Não tem data de validade. Eu acho que hoje eu falaria, sejam acolhedores, né? Acolham a dor das pessoas, acolham as necessidades das pessoas, porque nós vivemos num mundo cada vez mais acelerado, né? Hoje as pessoas não têm muito tempo para ouvir, para falar, e isso tem nos causado muitas mazelas, né? E tem dificultado as nossas relações. Então, acolham as pessoas, vivam as relações verdadeiramente, de verdade, né? Aquela coisa tipo, agora eu vou deixar o celular de lado e eu vou viver, né? Então eu acho que hoje a gente precisa muito pensar em viver de verdade, né? Não só digitalmente, mas viver. Acho que é isso. Perfeito. Ah, que lindo. Perfeito. Eu amei. Obrigada, Muito obrigada. por participar. Eu amei ter Obrigada você mesmo. aqui. Gente, Amei. procurem a Monique nas redes Sim. sociais. Como que é seu Instagram mesmo? Monique.psicopedagoga. Monique. Você atende por lá também? O pessoal pode entrar em contato por lá e você... Pode entrar em contato por lá. Tem também o número do meu WhatsApp na bio. Aí é só entrar em contato que a gente tá Perfeito. junto e misturado. Amei. Perfeito. Amei. Gente, obrigada por participarem. Por participarem não, porque Até vocês a não participaram, próxima. mas por ouvirem. Participaram, eles estão todos lá. ó. Verdade. E a gente se vê na próxima. Não deixem de curtir o podcast aqui, se inscrever no canal, compartilhar com 10 professores E nos seguir. e nos seguir nas redes sociais. O que a gente sabe fazer é compartilhar, né? É isso aí. Verdade. A professora adora compartilhar. Isso aí. É, Compartilha atividade, compartilha. Isso aí. exatamente. Então, a gente se vê no próximo Na Aula Pode. Amei! Ai, amei!